E aí você começa a fazer esses escaninhos para praticar essa estrutura de dominação, como se existe uma estrutura da sociedade que os impede de serem felizes e de terem dignidade, quando não é nada disso. Fala pessoal, esse é o canal X-Play com os melhores cortes da internet. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. A civilização é o sonho de uma tribo universal, que é o sonho do cristianismo. Total. É o Deus universal. É o primeiro Deus universal, é o Deus do cristianismo. Até o Deus do judaísmo não é universal. Ele é o criador de tudo, ele é o universal. Mas ele só mas tem um povo escolhido. Mas é só o Deus do cristianismo que ele é universal e ele quer bem e ele escolhe todos do universo sem exceção, não tem um povo. Enquanto o judaísmo é uma religião excludente, ou você nasce judeu ou você não nasce, o cristianismo ele é inclusivo. Então a civilização ocidental, ela nasce disso, então ela vai abarcar as pessoas, mesmo em razão das suas diferenças. Aliás, as diferenças pessoais são as coisas que enriquecem e amadurecem a civilização. E esse movimento identitário dessa militância que eu criticava e dei toda essa volta para chegar nela de novo, é o que empobrece, é a anticivilização. Eu ia voltar nisso, que você começou a falar sobre isso, sobre esse começo de briga por liberdade e que hoje se perdeu. E o que aconteceu nesse caminho? O que aconteceu nesse caminho foi a importação de lutas que não são nossas. Por exemplo, a luta identitária nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe aquela questão ainda muito latente do racismo estrutural, que não existe no Brasil desde a Lei Áurea. O que é racismo estrutural? O que é estrutural? Todo mundo fala. A tese do Dr. Silvio d'Almeida, ministro dos Direitos Humanos, fala sobre o racismo estrutural. Fala bobagem. Vai ler Marx, meu filho. Esse povo é marxista, nunca leu Marx. Vai ler Marx no original, como eu fiz. Vai ler Weber. Porque a primeira coisa é definir o que é estrutural. Aí ele engana o que é estrutural. Existem duas questões básicas dentro do pensamento da sociologia marxista e também da weberiana, que é a questão do estruturante e do estruturado. O estruturante é o quê? O estruturante é aquilo, é um pensamento que existe numa determinada época. Por exemplo, lembra que eu estava contando para você do meu pai que punha garrafa PET com água para ver se gastava, o relógio marcava menos energia? Não sei por que raio isso existe, mas era um pensamento lá dele, muita gente fazia isso na rua da minha casa. E mal não faz, ele... Agora, eu vou falar assim, isso faz parte da estrutura da vida e sociedade? Não. Mas isso porque existe e é difundido, pode ser que alguém se aproprie e o comande, torne isso uma política, torne isso uma maneira de administrar a cidade como uma obrigação para que todos economizem. Só uma paradinha para saber. Você já curtiu o vídeo? Aproveita também e deixa sua opinião aí embaixo. Não deixe de ver os vídeos recomendados no final, tá bom? E a partir do momento que você oficializa o que é estruturante, que é aquilo que existe, que está latente, que é natural. Pode ser que muita gente faça, mas enquanto você não tiver a chancela, uma ordem não oficial, bebe leite com manga. Aquilo não é estruturado. Você passa a ser estruturado, o estruturante pode vir a ser estruturado. E o estruturado quase sempre nasce de algo estruturante ou da cabeça de um ditador que pensa uma regra e impõe lá um dogma. Isso é um estruturado sem um estruturante anterior. E nos Estados Unidos, a gente tem um racismo estruturado até os anos 90. Que eram lugares diferentes para banheiro, para ônibus. Exatamente. Até os anos 90, tem uma cidade no interior do estado de Nova York, eu esqueci o nome dessa cidade agora, que ela travou a última batalha com a Justiça Federal Americana para manter os bairros separados. Então, quando você tem isso como uma política oficial, você tem o racismo estruturado. E aí você faz, mas ele não fala... A língua inglesa ela é mais pobre do que as línguas latinas. Então você usa lá o structural, o racismo estrutural, aí você faz a tradução direta. Literal. Racismo estrutural. Quando na verdade o que lá existe é o racismo estruturado. Então aí você vende, o racismo estrutural brasileiro. Não, a gente pode ter um racismo estruturante. Mas no Brasil não existe racismo estruturado ou estrutural desde a abolição da escravatura. E aí você começa a fazer essas questões falsas, aí você leva a questão do racismo, como você vê que aquilo se torna um movimento de domínio político poderoso nos Estados Unidos, você começa a replicar o modelo aqui. Não, mas aí você vai ver adaptar. Aí você vai vendo mais públicos, os gays. Não, os gays estão pensando sozinhos. Não, vamos rachar os gays, para gays e trans.
Ah, mas vamos falar trans, que é aquele que muda de sexo, e é homossexual, que é aquele que muda de sexo Operado, e é heterossexual. E aí você começa a fazer esses escaninhos para praticar essa estrutura de dominação, como se existe uma estrutura da sociedade que os impede de serem felizes e de terem dignidade, quando não é nada disso. O que falta na sociedade é as pessoas compreenderem o valor divino de cada um. A necessidade, a imperiosidade de que todo mundo deve ser livre. E ser livre é ser fora do armário, como eu escrevo aqui. E ser fora do armário, não só na questão sexual, é na questão de gosto musical, de gastronomia, etc, 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 etc.